eu sou a Camila e bem-vindos de volta ao Qual o Próximo. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre água fresca para as flores. Bom, eu recebi esse livro pela caixinha de número 40 do Clube Intrínsecos. Ela é uma obra da autora Valérie Perrin. Provavelmente eu devo estar pronunciando o nome errado, porque a pronúncia é em francês. E a pronúncia do nome de todo mundo, ou de todos os nomes aqui na obra, também é em francês. Então provavelmente eu vou pronunciar errado. Primeiro, que o nome da nossa protagonista é Violette Toussaint. E na minha cabeça era Violet. Pra mim ela era Violet. Confesso que eu tava com medo de não gostar da história. Por quê? Me falaram que era muito arrastada e eu tenho um pouquinho de preguiça de livro arrastado. Mas essa obra me surpreendeu. Detalhe também, apesar de eu não ter dado 5 estrelas, eu considero ele um dos favoritos desse ano. Mas, gente, eu vou chamar ela de Violet, tá? Porque toda hora que eu tento falar o nome certo eu travo. Então, pra não travar aqui... Bom, o livro vai contar a história da Violet, a nossa zeladora do cemitério, e vai contar toda a trajetória dela até que ela decide virar zeladora desse cemitério. A narrativa, ela mescla entre passado e presente para mostrar realmente todo o desenvolvimento da vida lá, da Violet mesmo. Mas a história não fala só sobre histórias da vida da Violet. Ela conta também pedacinhos de histórias de algumas das pessoas que estão enterradas ali no cemitério da Violet. Por que ela conta essa história? Porque a Violet, ela é uma pessoa tão leve e acolhedora que quando as pessoas em luto chegam no cemitério dela, entram na casa dela e às vezes conversam com ela e contam seus segredos, seus lutos, toda sua história. Então a Violet sabe muitas das histórias de todo mundo que está enterrado ali por conta das pessoas que vão visitá-las. E aí conta um pouquinho da história de cada um deles. Então, gente, mesmo a Violet vivendo num lugar no qual você sempre relaciona com luto, perdas, tristezas, ela é uma pessoa muito leve e pra cima. E ela é acolhedora e por isso que as pessoas contam as histórias delas pra ela. A relação que a Violet tem com esse cemitério é tão forte que ela não se vê mais saindo dali. Ela gosta tanto daquele lugar que todos os dias ela levanta cedo, vai cuidar lá para que os túmulos estejam sempre bem arrumados, bem limpinhos, troca as flores que os entes queridos deixam para as pessoas. E até tem episódios engraçados que ela tem que tentar apaziguar, Porque ali tem enterrados alguns homens que têm as amantes e as mulheres vivas ainda. Então, pode ser que aconteça da amante ir lá e deixar umas flores, depois a mulher ir lá e ver aquelas flores deixadas pela amante ali. E aí, as mulheres arrancam, jogam fora, etc e tal, e depois a Violet vai lá, procura as flores de novo, arruma, coloca de novo, porque ela quer sempre agradar todo mundo que entra ali no cemitério dela. Detalhe, nem todo mundo, porque os invasores e os adolescentes aventureiros que entram no cemitério à noite pra ver se acha alguma coisa, ela não gosta de agradar eles muito não. Até tem um episódio muito engraçado, velho. Gente, eu chorei de rir num episódio que ela atormentou uns adolescentes lá. Mas foi muito engraçado. Ela e os amigos dela que trabalham lá no cemitério também. Acho que são os coveiros, um padre e eu já esqueci, mas tinha outra pessoa ali também. A Violet, por respeito ao luto das pessoas que visitam seu cemitério, por cima está sempre com roupas sóbrias. Mas se você prestar atenção, às vezes ela esquece de prestar atenção nisso, tem alguma coisa colorida por baixo dela, ou seja, ela pode estar com um vestido florido por baixo de algum casaco, não sei, um sobretudo mais sóbrio, sabe?
Aí as pessoas veem ela com o sobretudo todo sóbrio lá, mas na verdade ela tá toda colorida por dentro. Mas mesmo sendo essa pessoa leve, pra cima, acolhedora, a nossa personagem também teve seus problemas, seus lutos, suas perdas. E essas coisas vão sendo reviradas quando um outro personagem, mais ou menos principal, entra na jogada. É o Julian, ou Julien, não sei como pronuncia o nome dele. Mas ele vai ao cemitério da Violet com o pretexto de colocar as cinzas da própria mãe no túmulo de um cara que ele nunca conheceu, a pedido da própria mãe. E ele vai sem entender isso e procura a Violet pra ver se ela sabe alguma coisa. Mas porque ela sabe a história de mais ou menos todo mundo que tava ali. E sim, ela sabia a história daquele cara que tava ali. Um advogado famoso, não sei o que, tinha uma família e tudo mais. Mas por que, hein? Será que a mãe dele queria que colocasse as cinzas dela sobre o túmulo do cara? Então, quando o Julian aparece na história, a narrativa começa a intercalar entre a história da Violet e a história do Julian. E na história do Julian, também começa a intercalar a história da mãe dele e desse senhor que tá enterrado ali no cemitério da Violet. E aí você vê várias histórias em paralelo. Mas é interessante porque você realmente viaja, você entra na história. E ele vai contar todo o motivo do porquê que a mãe do Julien quer ser enterrada. Enterrada não. Quer que as cinzas dela sejam colocadas sobre o túmulo desse cara. Mostra o porquê que a mãe dele fala pra procurar a Violet, porque a mãe dele relata tudo, toda a história dela no diário. E o Julian lê aquele diário. E quando ele procura a Violet pra entender lá toda a história e tal, ele deixa esse diário com a Violet e ela vai lendo. E enquanto a Violet lê esse diário, ela conta a história pra gente, da Irene e desse advogado que eu já esqueci o nome. E além da história da Irene, que é a mãe do Julian, que a Violet vai contando, sim, o Julian também, ele começa a ter um interesse forte, assim, pela história da Violet, pra aquela mulher daquela leveza que mora ali naquele cemitério e cuida com tanto afinco dele, que ele começa a investigar. Ele é um policial. Então ele começa a investigar a vida da Violet. Investigar o porquê o marido dela abandonou ela. Detalhe, a vida da Violet é marcada por abandono. Desde sempre, né? Porque ela foi abandonada pelos pais no orfanato. Então, ela nunca teve uma coisa assim, família. A não ser quando ela teve uma filha e a mãe dedicada e tal. Gente, só ali, né, que ela se sentiu um pouco como família mesmo. E aí, além da história da Irene e tal, desse advogado, a gente tem voltas no passado para contar tanto a história do Julian quanto a história da Violet. E na história da Violet você vai vendo todo o desenvolvimento para ela chegar a ser aquela zeladora tão leve ali, né? Antes de ser a zeladora do cemitério, ela e o marido trabalhavam numa cancela, daquelas que ela controlava para os carros de trem, sabe? Para os carros pararem quando o trem estivesse passando e não acontecer nenhum acidente ali. Então, eles trabalhavam ali e tal. Teve um momento de um plot ali que, gente do céu, uma tragédia acontece. E ela fica num momento muito para baixo e custa se reerguer. Mas algumas coisas acontecem também que alguém ajuda ela a se reerguer e depois de um tempo aparece a oportunidade deles irem ser zeladores desse cemitério, porque aquela cancela foi automatizada e eles vão perder
o emprego ali, né? E aí, beleza, eles vão pra esse cemitério e é aí que ela começa a cuidar de lá e tal. Só que uma coisa que eu acho muito interessante na relação da Violet com o cemitério, que parece que ela cuida daquilo ali como se fosse a própria vida. Ela tem um carinho, uma relação com a terra e com deixar o cemitério sempre limpinho, limpa todos os dias, sempre limpinho, que, gente, ela cuida melhor daquele cemitério do que as pessoas cuidam da própria vida, gente. E ela ali, né, já acostumada com o abandono na vida, o marido dela depois abandona ela também, depois que eles vão pro cemitério. E ela demora a perceber, porque ele tinha aquela mania de sair de moto e sumir durante 2 dias. Aí depois que ele some por mais de um mês é que ela dá a queixa do desaparecimento dele, mas não liga pra isso, porque parece que ela tá melhor sem ele ali mesmo. Por estar dentro de um cemitério, eu imaginei que fosse uma história triste. Mas não, a história não é triste, ela é até acolhedora. Dá até um quentinho, assim, às vezes no coração, da forma como a Violet trata o pessoal. Teve momentos até divertidos. O momento que eu comentei mais cedo O momento que eu comentei mais cedo é que ela prega a peça nos adolescentes que invadem o cemitério, que ela não gosta de invasores. Beleza. Ela se veste como uma assombração e treina a andar no monociclo. Então ela vai devagarzinho, vestida de assombração, aproximando desse pessoal que tá em cima de um túmulo à noite. E como ela tá no monociclo, fica parecendo que ela tá levitando. E, gente, a reação desse pessoal, desses adolescentes, gente, eu ri demais, gente. Nossa Senhora, eu queria ter visto essa cena, assim. E, gente, fiquei super animada, porque eu ouvi falarem que essa história vai virar uma série. Então eu quero ver isso nas séries. Ai, gente. E no final tem outro plot. E que plot. Gente, fiquei muito surpresa com ele. Mas é isso. Não vou falar mais não. Se vocês quiserem, vocês vão ter que ler. Ou assistir a série, né? Que já vi que vai ser adaptada aí. Então, se gostar desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!